Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast. Hoje é o BrilhaCast número 10. E aqui é onde a gente compartilha as táticas e estratégias para você chegar no seu 7 em 30, que seriam $7.000 em 30 dias, ou seja, mensais, com house cleaning. E o assunto de hoje é um assunto bem bacana que vocês pedem, que é sobre indicação, né? Como fazer os clientes te indicarem, ou por que indicação pode ser um dos melhores jeitos de captação para o seu negócio, né? E para começar o podcast, eu queria já fazer uma pergunta para a Thelma, que seria: por que você acredita que a indicação é uma das melhores formas de conseguir cliente? Por que você acha que é um meio muito bom de se conseguir cliente? Oi, pessoal. Então, eu acredito que seja uma das formas mais eficazes de se conseguir cliente, porque a indicação, a pessoa que está te indicando, ela está colocando a confiança, a credibilidade dela em risco, em jogo, né? Quando você indica um serviço ou um amigo, né, para outra pessoa, você está ali dando a sua palavra de que aquele serviço ou aquela pessoa é confiável, tem um serviço bom, que vai agradar. Você geralmente já faz aquela propaganda toda anterior, né? Então, sem querer, um marketing gratuito do seu serviço, sem você às vezes você nem sabe que ele está fazendo aquilo. Então, a pessoa absorveu o seu serviço de um jeito e ela está passando para outra pessoa do jeito dela, geralmente é falando bem, né? Quando a pessoa indica, é falando muito bem do seu serviço, e a outra pessoa já vai aceitar aquilo ali como ótimo, entendeu? Ela já não vai ter mais aquelas objeções, aqueles bloqueios que uma pessoa que está ali sem uma base de como você trabalha, de quem você sem essas, ela já vai estar ali preparada para te receber. Sim. Então, a indicação tem essa virtude, tem essa qualidade, que alguém já te introduziu e provavelmente falou muito bem do seu serviço. Então, a outra pessoa só vai ali aceitar os seus serviços e confirmar o que aquela pessoa que indicou falou, né? Sim, é porque eu acho que na captação de cliente, o ponto central é a pessoa confiar no que você faz, né? E ó, se você não tem quem te indique, geralmente você tem que ter muitas reviews, umas reviews boas sobre o seu trabalho, você tem que ter lá o seu site bonitinho, você tem que transmitir confiança para a pessoa. Quando ela é indicada, eu acho que esse cliente, ele pega confiança por meio de outra pessoa. Ele entende que você é uma pessoa confiável por já ter prestado serviço para alguém que ela confia, né? Então, acho que fica até mais fácil dela te enxergar como um bom profissional. Tanto que a gente até falou num podcast que às vezes quando recebe uma indicação e a pessoa às vezes não faz um trabalho tão bom, ela se duvida, né? Ela duvida de si Uhum. própria se o trabalho foi bem feito, se o problema é com ela e não vai Uhum. acreditar que seja a indicação que ela recebeu, né? Exatamente, exatamente. A indicação, ela gera ali uma rede de confiança muito fechada, que dificilmente vai ser quebrada. Só vai ser quebrada se realmente a expectativa para quem o seu cliente indicou for muito diferente da que o cliente que indicou falou. Então, por exemplo, o amigo do seu cliente estava esperando, não sei, uma limpeza de 5 horas, um deep cleaning que limpasse dentro dos armários, estava com outra ideia de limpeza. Apesar do seu cliente ter falado que aquela limpeza era muito boa, né, que vocês eram muito bons e tal, pode ter tido uma quebra de expectativa. Mas então, por isso também que é muito importante você, apesar da indicação, manter esse contato como se fosse um novo contato e não esperar que já está tudo certo, que vai dar tudo certo, que foi indicação. Não, você precisa manter o mesmo nível de comunicação como se fosse um cliente novo. Só que você já tem ali um pontinho de vantagem, porque já falaram bem do seu serviço, entendeu? Porque tem muita gente que acha que a indicação está garantida, e não é assim. Às vezes, até você
não se adapta àquela pessoa. Entendeu? Eu já tive isso, eu já tive problemas com pessoas indicadas. Teve uma época que eu até falava com a minha sócia, eu falava assim, nossa, a gente não dá sorte com indicação, porque toda indicação tinha um defeito assim que realmente incomodava a gente. E aí eu ficava imaginando, será que eu estou tratando o cliente errado para que essas indicações também venham erradas? Entendeu? Porque, Uhum, por exemplo, tinha cliente que era barato e ele indicava para outra pessoa, então não uhum. podia para essa outra pessoa dar um preço mais alto. Porque eles iam se falar e eu falar assim, quanto te cobrou? Ah, cobrou tanto? Nossa, para mim cobra tanto. Aí já ia ficar aquela conversa, então eu tinha que dar mais ou menos a base de preço parecida, entendeu? Para o Entendi. indicado não se sentir lesado, ou o cliente que indicou não se sentir lesado também. Então, assim, indicação é maravilhoso, é um ótimo meio de captação, né? Você dar 50% de desconto, ou fazer a próxima limpeza grátis, ou dar um item gratuito, né? Pode ser dentro de geladeira, dentro de fogão, janela, qualquer coisa que o cliente que você achar que deve, mas você tem que ter muito cuidado, principalmente com cliente ruim. Cliente ruim adora indicar, adora indicar. Então você tem que ter cuidado para não pegar, né, um cliente com valor muito baixo, que chora muito, porque geralmente as pessoas que indicam são parecidas de personalidade, né? Geralmente a pessoa tem um amigo ou um parente que pensam geralmente parecidos. Então a gente tem que ter cuidado para quem pede indicação. Se você for pedir indicação para um indiano, ele vai te indicar outro indiano. Se você tem problema com indianos, não vai ser um bom pedido. Ou se você pede indicação a um idoso, ele provavelmente vai te indicar outro idoso. Então você precisa é, prestar atenção nisso para não cometer um erro de pedido. Eu acho que no começo vale tudo, mas quando você já tiver uma estabilidade, você vai pensar duas vezes se vale a pena pedir indicação para aquela pessoa, para aquele cliente que não de acordo com o que você tem como cliente ideal, porque pode acabar te incomodando bastante. Ah, que legal. Eu não tinha pensado nisso. Então, você selecionava a galera que você queria que indicasse. Sim, Por exemplo, o cliente, ele paga bem, ele tem um padrão social legal, ele paga direitinho, ele está todo mês ali dando dinheiro, ele não esquece de pagar. E, geralmente, o amigo dele vai ser parecido, ele está no mesmo nível. exatamente. Olha, quando eu pedi indicação para cliente de classe mais baixa, bagunçado, eu juro para você, eu fui em outra amiga dela, amiga dessa pessoa. Eu falei assim: não, não é possível que, né? Bom, vamos tentar a chance. Eu nunca vi uma casa, e era toda vez que eu ia, era a mesma porcaria. Mas era muita porcaria, você não tem noção, era papel higiênico colado assim atrás, era muita porcaria. E a da amiga também era assim, mas um pouquinho melhor. Era sempre desorganizado, mas não era tão pouco. Mas é impressionante como as pessoas criam realmente esses laços parecidos. Então, se eu tinha um cliente que já tinha uma condição melhor, né, já mantinha a casa organizada, pedindo indicação para ele, eu não sei se é coincidência ou se é um fato, mas muito provavelmente vinha uma indicação parecida com o nível dele. Então, quando você pedir indicação, pense nisso. Não te paralise, não se paralise, mas pense nisso, porque é uma coisa que dá muito certo, você pedir para os seus clientes bons indicação. Sim, faz muito sentido, porque um amigo, ele vai ter os mesmos gostos, as mesmas preferências, as mesmas vontades que um outro. Ele não vai fugir muito do universo daquele amigo, daquela pessoa. Então, é muito É, capaz que você encontre mesmo a mesma coisa dentro daquela casa, né? Vai ser meio que uma cópia, assim. E, exatamente. Geralmente, por exemplo, a mãe, né? Se uma mãe está te indicando, ela vai te indicar para outra mãe, hum, entendeu? Não, dificilmente uma mãe vai indicar para o pai de família ou para um pai solteiro, entendeu?
Nossa. geralmente é no mesma classe ali. Então, é só para ter ideia de como vai ser sua indicação, né? Ou tem um parente, aí indica para outro parente. Tem muito disso também, indica para outro parente. Aí ali você já tem que manter o mesmo nível de limpeza e valores sempre. Porque eles vão se falar, eles vão falar de vocês nas reuniões, entendeu? Então ali você tem que linkar bastante os valores e o nível de limpeza. Por que que Porque você se um fazia? falar, porque se um falar que o nível de limpeza não está tão bom, a cabeça do outro Já já se mudava. transformou, entendeu? Já mudou, já vai analisar a sua limpeza diferente, entendeu? Porque Uhum. a opinião da pessoa que você ama, que você é parente, importa. Então você vai começar a observar. Aí vai ver cabelo em ovo, entendeu? Vai ficar procurando ali coisa que não existe. Sim, Eu sei, eu tô falando isso porque eu já passei. sim, Que realmente, quando indica familiar, indica outro, tem que ter o maior cuidado com isso, porque eles sempre se falam. Então, a gente tem que, né, principalmente sobre limpeza, então a gente tem que sempre ficar de olho ali se está mantendo o nível igual de limpeza. eu acompanhei a sua live com a Fran. Lembra que ela estava contando o caso da, acho que é da mãe dela, que ela acabava sempre Sim, captando clientes, que a gente fala aqui pro pessoal, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter várias fontes de captação de cliente para poder crescer o schedule. Se você depender só de indicação, só daquelas pessoas, vai ser complicado, porque no caso dela, o que aconteceu? Você lembra? O que aconteceu no caso dela? no caso dela, eu sei que a mãe dela pediu indicação, Sim. eu A não mãe lembro dela exatamente. pedia indicação, aí passava para uma amiga que passava para outra, aí uma delas começou a achar que estava roubando ela. Lembra? Que estava roubando ela. Aí ela falou, putz, tá me roubando, não sei das quantas. Aí a outra, ela já ficou com medo de acabar com essa cliente, terminar com essa e interferir na outra. Ela teve que Ah, sim, é ligar verdade. e falar assim, cara, eu acho que você vai ficar chateado se eu parar de trabalhar com tal pessoa. Cara, você tem que dar satisfação de um cliente É. para o outro. Onde? Porque é Onde? uma rede, é uma rede. É igual se você quiser deixar de trabalhar com uma das pessoas, entendeu? Tipo assim, Uhum. eu quando o cliente era muito chato, eu botava uma equipe para trabalhar, ou vendia, falava que eu ia só para o lado comercial, mas como é que eu ia fazer isso se eu trabalhasse para a mãe dele? Sim, Entendeu? exatamente. Então assim, é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito eficiente, porém tem desses detalhes que ninguém fala, mas são perigosos, porque fazem diferença quando você já tem um schedule bom. Porque Uhum. eu não pedia, por exemplo, de cliente ruim, não pedia indicação. Sim, mas e como que você fazia para fugir um pouco da indicação? Como que você imagina essa captação de clientes não sendo só por indicação? Você acha que é importante? Não tem como não ter indicação, porque o cliente, quando ele gosta muito do serviço, ele vai te indicar. É igual a Entendi. gente, se a gente tem um iPhone. Sim. Pô, eu adoro o iPhone. Eu vou falar, se alguém estiver pensando em comprar um Android, eu vou falar assim: ah, você tá doido. O iPhone tem isso, 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 não trava, a câmera é boa, a assistência é boa. Eu vou fazer uma propaganda para a Apple de graça, Uhum. entendeu? E por quê? Porque eu gostei do produto. Então é a mesma coisa. Sempre que alguém gostar do serviço, vai ser automático indicar. Então, você sempre vai ter indicação. Agora, você estava falando do perigo de contar só com indicação para crescer. Eu falo Além mais desse. pelo caso da Fran, lembra? Que ela só vivia de indicação. Sim, Tem gente que só vive de é. indicação. Por que que você acha que ela tem que variar e ter mais gente entrando? E uma coisa que eu queria falar, além de ter esses perigos que eu falei da indicação, a indicação ela só é eficiente quando você já tem pelo menos é, é, uma dúzia de clientes ou meia dúzia de clientes que possam desenvolver essas indicações, entendeu? Se você esperar através de um cliente ganhar indicação, às vezes aquele cliente nem gosta de indicar. Eu tenho muito problema em indicar, porque você acaba se sujando, colocando que às vezes foi bom para mim, mas pode não ser bom para o outro. Então, quando eu vou indicar alguma coisa, eu falo, olha, é bom, mas eu não sei se vai servir para você, porque é isso, 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 isso.
entendeu? Já coloca os contra também. Então, tem muita gente que é assim. Então, não espere que todos os seus clientes vão te indicar. Então, você fica esperando 2 ou 3 indicarem. Então, você vai demorar séculos para construir um schedule. Séculos. Não é assim que as pessoas construíram um schedule, né? Tem gente que fala lá no passado que só se construía assim. Mas, na verdade, tinha um cartãozinho. Cartão de visitas existe há décadas, talvez séculos. Então, assim, tinha um cartãozinho, tinha o boca a boca, né? Falava com, pedia para outro amigo indicar. Então, tem muitas coisas, né, que não era só indicação de cliente. Sim, E a importância, você está falando da importância de pulverizar, né? sim, de ter outras fontes. Então, a importância de pulverizar, né? As formas de captar clientes são essas. Tem muita gente que fala, qual é melhor? O que que vem mais? Gente, hoje em dia você tem que atirar para vários lados. Vai vir cliente de vários lados, entendeu? Tem uns que são mais fortes que os outros, mas nenhum é o melhor. Não existe algum que seja o melhor. Você vai ainda conseguir cliente de indicação, por mais que seja uma forma antiga, né? Você vai conseguir de indicação, você vai conseguir Craigslist, você vai conseguir Thumbtack, você vai conseguir. Você tem que ter ali a persistência nessas formas de captação de cliente. E a indicação não foge disso. Você tem que manter, você tem que esperar as indicações que são naturais, né? Que um cliente gostou do serviço, alguém perguntou, ele respondeu, te indicou e entrou em contato com você, essas são as indicações naturais, e você também pode induzir essas indicações. Você pode andar com o seu cartão de visita, entregar para os seus clientes e pedir que indique você para outras pessoas, ou Como que você você pode pedia? mandar uma. Como que você pedia? Eu geralmente, na primeira vez que eu ia, né, eu sempre deixava uns 4 cartões assim para o cliente indicar, Uhum. mas a grande maioria era natural. Ah, Era bem natural, entendi. entendeu? Você pode mandar também mensagens de texto, falar assim: olha, estamos com uma promoção, se você indicar, você ganha a próxima limpeza grátis. Isso eu sei que funciona muito com o indiano. O americano não está tão preocupado assim com a limpeza grátis, ele só vai indicar se você realmente for bom, se você realmente agradar, entendeu? Mas você sempre está ali, olha, esse é o meu cartão, se tiver alguém para indicar, né, você pode dar, ou você envia uma mensagem relembrando que você pode ser indicado, que você vai dar um desconto na próxima limpeza, porque aí, né, se alguém perguntar ou se ele lembrar de alguém que precise de limpeza, ele vai fazer esse esforcinho por você. Sim. A questão do financeiro, como que você lidava? Por exemplo, você entregava para ele indicar os cartões, você falava, ó, só não passa o preço, por exemplo, não fala quanto você paga para ele, ou isso daí se resolvia lá na hora. Preço não se discutia. O Uhum, cliente indicava, o meu cliente nem sabia que ia ganhar alguma coisa, entendeu? Ele uhum, indicava, eu entrava em contato com a pessoa que ele indicou, e no final da transação, dando tudo certo, eu informava ao cliente que me indicou que ele tinha ganho limpar dentro da geladeira ou dentro do fogão, que ele me avisasse quando ele fosse precisar, porque aí eu agendava mais tempo para casa dele. Entendeu? Mas uhum. ele ficava surpreso porque ele nem estava esperando. Eu não informava nada de desconto, não dava limpeza grátis. Eu limpava realmente depois algum desses itens. E se fosse naturalmente ou pedido, ia ser desse jeito. E não era discutido nada de valores, entendeu? O que eu sempre tentava fazer na indicação era aquele detalhe que eu falei, manter um valor, se fosse principalmente na mesma vizinhança, porque a maioria quando indica coisas próximas, né? Os amigos moram relativamente perto, então você tem que manter ali um padrão de valor. Por mais que tenha passado muito tempo, você pode ajustar um pouquinho, mas você não vai poder aumentar muito, porque senão a indicação vai falar assim: nossa, eu gostei delas, mas cobraram muito caro. E aí não vai rolar, entendeu? Sim, Aí o americano simplesmente para de te responder
porque não vai adiantar você depois ficar negociando o preço, porque eles vão ver que você quis tirar Enfiar o proveito ou fato. alguma coisa do tipo. Sim, Enfiou a faca. entendi. Então, eu sempre tentava manter o mesmo preço ali da região. E desconto? Você disse que não dava desconto como forma de agradecimento. Por quê? Eu não dava desconto porque primeiro porque eu nunca foquei tanto na indicação. A indicação eu sempre fui pelo lado natural, entendeu? Então, eu deixava os cartões caso a pessoa indicasse, mas ela ia indicar porque o meu serviço, o meu trabalho era bom, entendeu? E não simplesmente porque ela estaria indicando para ganhar alguma coisa. Então, eu deixava bem claro isso, olha, se precisar, né? Ou às vezes pedia, minha irmã está precisando, pode entrar em contato com você? Pode, entendeu? Então, era mais pelo trabalho em si, né? Ela passando o aval de que eu trabalhava bem, do que para ela ganhar o desconto ou aquela limpeza grátis. Sim. E eu acho que dar desconto, você também acaba se desvalorizando, né? Porque, assim, é como se toda vez que ela te recomendasse, ela te recomendaria por você querer abaixar, por você abaixar o preço, por ela reduzir um pouco, entre aspas, o valor do seu trabalho. Você pegar e dar algo a mais para ela, é como se você agregasse mais o valor e em vez de você derrubar seu preço, que aí agregaria de Uhum. forma negativa, né? Acho que desconto também, eu acho que é um péssimo jeito de você dar um incentivo para o seu cliente, né? Se acostuma de mal. É. Exatamente. Eu acho que os clientes do início de um schedule, dificilmente alguém fica, porque eles vêm com vários vícios, você fez muitas coisas não legais que eu falo, gente, não muito Não legal. prazerosas para conquistar. Então, dificilmente os primeiros clientes vão ser aqueles que vão ficar para sempre, né? Então, por isso que eu sempre indico passar esses primeiros clientes, porque realmente eles vão ter vícios que você nem todos você vai conseguir consertar. Porque lá no começo você precisava muito daquele cliente, você abriu mão de várias coisas que você não fazia para fazer, né? Abriu mão de preço. Aí hoje você tem seguro, você tem registro, você tem marketing. Então, tipo, hoje o teu custo é muito alto. Lá no começo não era. Entendeu? Ótimo, ele apoiou, mas ele também é, é, aproveitou esse teu preço baixo. Então, Uhum. ninguém aí é santo, ninguém aí é inocente. Então, com o tempo, se esses clientes não quiserem aumentar esses valores, vocês têm que evoluir. Então, vocês têm que evoluir tanto de cliente, qualidade de cliente, quanto de valores. Sim. E você, quando chegava nesse cliente que era de indicação, que a pessoa mandava, o que você procurava fazer para manter a expectativa alta? O que você fazia para segurar ele? Olha, como eu disse, eu sempre digo aqui que minha limpeza não era a melhor das melhores. Não era. Conheço gente que limpa muito melhor, que lambe muito mais a casa. Mas eu não deixava pecar no restante, que era uma grande deficiência do mercado de house cleaning. Então, a minha comunicação era muito boa. Eu mandava mensagem antes, informando de tudo que estava incluso, informava o site, né? Poderia entrar em contato comigo por vários meios. Não deixava muito tempo sem responder. Eu também conseguia manter, eu tentava manter aquele padrão de limpeza, né, que o indicador, né, a pessoa que indicou tinha. Sempre tem uns mimos a mais que a gente faz para cada cliente. Um detalhe, por exemplo, eu tinha cliente que era semanal, uma casa enorme, era um casal bem rico, e eles viajavam muito. E eles pediam que, em uma das limpezas, colocasse ração para a chinchila deles. Meu É uma coisa chinchila, simples. chinchila, coisa de rico, Chinchila. hein? Era uma coisa simples. Eles eram asiáticos e tal, era uma coisa simples. Eles davam, na hora que eu fiz a cotação, eu botei algo a mais
né, dentro dessa cotação por causa disso. Mas, tipo, eles tinham esse mimo, que não é uma tarefa do house cleaner, mas quem eles vão pagar só para botar a ração ali uma vez por semana? Então, é uma coisa flexível. O house cleaner tem que ser flexível, mas não pode deixar montarem, entendeu? Você tem que cobrar ali, mesmo que seja um valor que não seja aberto, mas você fala assim, ah, não, vou cobrar mais $10 por isso, porque um dia eles podem não deixar ração, ficar procurando, demorar. Então, assim, você tem que cobrar por aquele serviço. Se eles me indicassem para outro cliente que tivesse, né, a cultura asiática, que tivessem bicho, e eles me pedissem a mesma coisa, eu ia ter que manter. Ah, entendi. Entendeu? Então, é só um exemplo de coisas que eu precisava fazer numa indicação, caso fosse daquele nível. Entendeu? Mas, no geral, era manter mesmo o nível de limpeza. Se tivesse, a pessoa quisesse a limpeza verde, né? Que é a limpeza sem produtos tóxicos, eu ia oferecer, entendeu? Caso o indicador usasse produtos verdes, então eu poderia oferecer da mesma forma. Então, tem várias coisinhas que eu tentava manter o mesmo padrão, além do preço. E você chegava a conseguir muito cliente por indicação dessa maneira ou não? Como que era esse fluxo de clientes indicados? Olha, eu conseguia bastante de cliente indicado, principalmente quando eu conseguia, por exemplo, os clientes empresariais, né? Aqueles clientes que trabalhavam muito, eles indicavam para outros amigos que também trabalhavam na mesma empresa, né? Que trabalhavam no mesmo nível. Então, sabiam que podia confiar na pessoa de entrar na casa sem estar lá, né? Que se deixasse um cadeado, uma forma um pouco mais complicada, que não teria problema, eu dificilmente iria importunar um cliente para saber, oi, não está funcionando, não sei o que lá. Só se realmente não funcionasse. Então, acabava que o cliente sabia que eu ia, tanto que tinha clientes que eu nunca vi, eu não sei nem o rosto, que me contrataram por aplicativo, eu fui, virei recorrente, vendi, perguntei se podia passar para outra equipe, para outra empresa. Eles falaram que tudo bem. Gente, incrível isso, né? Imagina se no Brasil ia fazer isso. Poderia passar, eu passei e não conheci o cliente. Que Exatamente, e diferença, era hein? um cliente ótimo, um apartamento rápido, né? Bem no centro. Então, realmente tinha disso. Então, por exemplo, a Amazon, eu trabalhei para muita gente da Amazon. E um ia indicando para o outro. Às vezes eu nem sabia que era indicação, mas depois eles falavam: ah, você foi indicação de tal pessoa. Aí que eu ficava sabendo, entendeu? Muitas pessoas indicavam e eu nem sabia. Então, às vezes indicava pelo site, às vezes indicavam por alguma página de aplicativo, entendeu? Encaminhava. Olha, eu uso essa empresa daqui, entendeu? Muito boas e tal. Então, só depois de muito tempo que eu ficava sabendo que era indicação. Entendi. Você falou do site, né? Às vezes o site pode ser uma ótima forma também de indicação, né? Pelos próprios reviews. Como que você fazia para pedir review? Que no caso são os comentários nas plataformas, né? Tipo Thumbtack, na Amazon, deixar um reviewzinho do seu trabalho. O que que você fazia para pedir? Isso, eu tinha uma mensagem pronta, já com link de onde a pessoa só digitaria o review dela. A Amazon não precisava, porque eles geralmente já pediam para o cliente, eles até pediam para não ficar implorando para o cliente dar o review. Mas nos outros, como o Thumbtack, eu sempre tinha um textinho pronto pedindo o review que era importante para a gente conseguir mais visibilidade, e já deixava o link ali certinho para, né, para a pessoa clicar e escrever o review. Mas antes dela colocar o review, o comentário,
Eu perguntava, como eu já falei aqui em algum podcast, eu perguntava como é que tinha sido a limpeza, se tinha alguma coisa que pudesse melhorar para a próxima. Isso é muito legal. Essa parte da comunicação é muito legal, porque você evita que o cliente, às vezes, deixe de te contratar para uma recorrente ou para uma próxima vez por falta de comunicação. Ele vai falar assim: ah, não, eu não quero, eu não gostei disso, não quero mais. Entendeu? Se você está ali no final perguntando tudo, como é que foi a limpeza? Diga alguns pontos que a gente possa melhorar da próxima vez. Por exemplo, tinha gente que falava: ah, eu achei que meu chão não ficou tão limpo, ou achei que meu chão não ficou tão brilhante. Aí, tudo bem, da próxima vez a gente usa um outro produto ou uma cera para o chão que vai recuperar o brilho do Brilho. chão. Ou seja, da próxima vez eles vão chamar a gente e a gente vai fazer diferente. Entendeu? Então, essa comunicação sempre com o cliente, né, até para não receber um review ruim, porque se você tem lá 50 reviews bons, 5 estrelas, você recebe um de 2 estrelas, o teu negócio já diminui. E, por exemplo, na Amazon, você não pode ter mais de 1% ou 2% de review ruim, entendeu? Porque eles prezam só por 5 estrelas. Mas 5 estrelas não pode ser meio que um pouco ruim, porque às vezes a pessoa pensa, mas, poxa, todo mundo tem 5 estrelas, pode ser robô que colocou isso, ou ele mesmo que Na colocou. Amazon não tem como. Por quê? Na Amazon é só com pessoas que realmente compraram o serviço. No Thumbtack, não, por exemplo. No Thumbtack ou no Google, qualquer um pode chegar lá e dar o review, entendeu? Nem Uhum. quer dizer que você fez a limpeza com essa pessoa, entendeu? Então, não necessariamente os 5 estrelas é ruim. Porque se tem um controle, se tem realmente uma verificação, aí 5 estrelas pode ser bom. Agora, se não tem, realmente tanto faz. 4 estrelas, é lógico que você não vai dar muita chance para um de 3 estrelas, mas você tem que se atentar, né? Então, para resumir, o que que você acha que a pessoa ela pode fazer para ter esses clientes indicando ela e para fazer mesmo um resumo do podcast aqui? Bom, para resumir, indicação é maravilhosa, mas você não consegue, ou você até consegue, mas vai demorar muito se você focar apenas na indicação, tá? E tem a indicação com aqueles poréns que eu acabei de dizer, né? Então você sempre tem que ter a ideia que indicação é maravilhosa. Lógico, você sempre deve receber os clientes, principalmente no começo, mas depois, quando você for criando, aumentando o seu schedule, você já vai pensar 2 vezes antes de pedir indicação para algum cliente, tá? A indicação ela pode ser feita através de cartão de visita, né? Você pode deixar uns cartões extras com seus clientes, pedindo sempre indicação, ou pode ser feita também por texto, você uma mensagem pronta. Olá, gostaríamos de que vocês indicassem o nosso serviço para os seus amigos através do, não sei, envie o nosso contato para eles que a gente pode retornar com uma limpeza grátis, ou você pode informar isso. Eu não informava porque realmente não era o meu foco, mas você pode informar de limpeza grátis ou 50% off na próxima limpeza, que se eles tiverem alguma pessoa procurando, eles vão informar. E uma coisa que eu estava pensando aqui é que geralmente quando você não oferece nada na limpeza de indicação, a indicação vem naturalmente. Agora, se você indicar dando desconto de um valor, geralmente ele vai mandar até quem um dia falou com ele de indicação. Aí Hum. ele já vai ali, sei lá, aquela pessoa um dia me pediu, né? Então ela pode ter um incentivo a mais para te indicar. Então tudo é válido, você pode fazer esses testes para ver o que funciona melhor com seus clientes, né? Que no começo vale tudo, você tem que pulverizar, tem que receber cliente de indicação, tem que arriscar para vários lados e não ficar gastando fortunas nesses sites, né, que tem leads, que achando que só através deles que você consegue cliente. Não é assim. Como eu disse, eu criei um schedule todo só com Craigslist.
Tem gente que fala, Craigslist tem muito golpe. Tem. É igual aqui no Brasil também, OLX tem muito golpe. Mas você tem que saber filtrar. E também não é gastar fortunas nesses sites, né? Tem estados que você paga. Você pode gastar, manter ali o seu anúncio sempre online, mas sem gastar muito, gastar mesmo o mínimo, né? E procurar postar os seus anúncios sempre no horário que saia do comercial, porque é quando a pessoa para de trabalhar e vai procurar por esse serviço. Então, depois de 5 da tarde, você pode postar, que é quando tem uma visualização maior do Craigslist. Então, você sempre ter uma gama de captação de cliente é o ideal, até para você não depender só de um, assim como indicação, assim como Craigslist, assim como Thumbtack, qualquer coisa, você não deve depender só de um. Assim como a gente tem também histórias de gente que dependia só de indicação, e aí chega uma pandemia dessa, é até um conceito que a gente fala, né, Fernando, da antifragilidade, a gente pode falar até disso, né, um schedule antifrágil, que é aquele que não se rompe apenas com uma pandemia, por exemplo. Teve gente que perdeu muito cliente na pandemia, então se tivesse ali uma rede de clientes fortes, né, não é nem forte, são aqueles antifrágil, é quando você não é rígido, mas você ali consegue ser maleável com a situação, consegue ressurgir mais forte da situação. É o que Então, a essa gente mesma. É o que a gente fala das fontes, né? Ter diversas fontes de clientes entrando, porque se eles são todos indicados e todos caem, e a pessoa não sabe como construir um schedule a partir da captação, e aí? Vai ter que comprar outro. Vai ter que comprar. Exatamente. Não existe a captação de ouro, não existe aquela captação que vai te trazer todos os clientes, não existe. E até porque essa daí, daqui a pouco, está lotada de gente. Então, vai ser novidade agora, mas daqui a pouco ela vai ter que ser lotada. Eu estava até falando com o Fernando que quando eu comecei, o Thumbtack era baratíssimo. Hoje eu vejo os preços dos leads, eu fico assim, abismada. Porque para você conseguir um cliente, você tem que gastar muito. Então, só entre no Thumbtack se você souber o que você está fazendo, se você tiver uma preparação para aquilo, ou você vai perder muito dinheiro antes de conseguir captar clientes. Então, é esse recado que eu queria dar. Indicação é maravilhoso, mas saiba que também tem seus poréns, mas nunca deixe ela de lado, porque ela existe desde quando mundo é mundo, e ela é muito eficiente. Sim, muito bem. E eu ainda estava lembrando de mais um ponto que eu esqueci de falar, que a gente comentou até em outro podcast, tá? Da indicação por outros profissionais, né? Eu acabei de lembrar que, tipo, deixar. Também pode ser a indicação, que na verdade pode ser indicação ou parcerias, né? Elas são muito bem-vindas e você sempre tem que manter não só por ganhar, né, alguma coisa em troca, mas por você ter essa rede, né, de indicação, que, por exemplo, se o cliente te pedir um carpet cleaning, você ter alguém para indicar, você está resolvendo um problema do cliente. Se em contrapartida você conseguir receber também por isso, ótimo. Mas mesmo se você não receber, você está resolvendo um problema de um cliente seu. Então você já vai também contar pontos com isso. Então é tudo uma mão lava a outra, né? Uma via de mão dupla que pode ser ainda, né, lucrativa com isso tudo. Sim, você deixa o seu cartãozinho com o Carpet Cleaner ou com o Windows Cleaner e eles vão se ajudando, né? Exatamente. Coloca seus cartões tipo na pochete, né, no porta-utensílios de limpeza, deixa no carro. Sempre tem alguém que pede quando você está colocando os produtos no carro. Coloca no celular também, tem esse negócio que segura o celular, que também é muito legal. Ou você coloca dentro da capa. Sempre tenha cartão de visita em mãos, perto, que uma hora alguém vai te pedir. Eu já cansei de dar cartão de visita no elevador, impressionante, no elevador. Muita gente dá no elevador, pede no elevador. Legal. Aí você fica até sem jeito, você fica com o produto, aí ela pede o cartão de visita, aí você vai pegar e dá no elevador apertado, antes da pandemia, né? Dá no elevador apertado, mas sempre pedem, sempre pedem. E é a melhor coisa, porque você consegue vários clientes no mesmo lugar, não precisa gastar gasolina para sair. No mesmo lugar. Quando acontecia isso, meu olho até brilhava. Meu olho Legal, até né? brilhava.
Mas, beleza, gente. Eu acho que é isso. Acredito que a gente chegou no fim de mais um podcast, podcast número 10. Esse ficou bom, hein? Esse daqui teve muita informação sobre a indicação. Ficou bem bacana. Exatamente. Souberem fazer da maneira certinha, seguindo o que a gente fala aqui, acho que consegue bons clientes. E tomem cuidado com essa rede de indicação aí, para vocês não ficarem muito presos, viu? Tomem cuidado, tomem cuidado. Mas é isso. Tem alguma coisa para acrescentar, Théo? Não, acho que eu já falei tudo, dei o resumão, que qualquer dúvida vocês coloquem aqui embaixo que a gente responde. Sim, nos comentários. Então é isso, galera. Até mais e até a Até próxima. mais. Até.